Amigas e amigos, de novo, não falei? Falei. Falei ou não falei? Tem um aí que reclamou que eu faço essa brincadeira aqui de vez em quando. Eu não gosto de gente azeda, mal-humorada. Todos sabem que se trata tão somente de uma brincadeira, né? Porque, como eu sempre afirmo aqui, eu falo as coisas em cima de fatos, eu analiso os fatos, as tendências. Esse é o papel do jornalismo, né? Que precisa pegar os fatos, fazer interpretações, relatar os fatos e, a partir dos fatos, fazer as derivações. E quem se propõe a fazer análise de conjuntura, análise política, econômica, seja qual for, enfim, precisa partir do concreto para o abstrato. E aí a gente vai buscar as ferramentas de interpretação, as categorias filosóficas, sociais, e etc, etc. Tudo que o mundo acadêmico trata ali com o rigor acadêmico, o jornalista precisa tratar com o rigor jornalístico, de botar, enfim, a cabeça para funcionar, pesquisar, estudar, analisar, buscar na história as referências, buscar, enfim, nas elaborações científicas, etc, etc. Tudo isso vai dando uma base sólida para se exercer a profissão de jornalista. Não basta frequentar os bancos de uma faculdade e sair dali dizendo que é jornalista. Isso aí é um problema, um debate que tem aí, antigo, enfim. Mas a questão é que o jornal Folha de São Paulo revelou exatamente uma questão que eu venho falando aqui, quer dizer, essas revelações aí sobre os negócios do Deltan Dallagnol, de vendas de palestras. Eles falam um pouco de vendas de livros, mas tem isso também. O Deltan Dallagnol, junto com seu lugar-tenente. Olha, vejam que quem me acompanha aqui sabe exatamente o que eu tenho falado aqui. Quer dizer, é isso, O rigor no tratamento das coisas, não tratar com leviandade, não olhar só na superfície, porque eles se apresentam assim, eu sempre falei aqui, os anjos que caíram do céu, que chegaram aqui para limpar tudo, acabar com as maldades do mundo, a classe política, essa discurseira toda aí que ficou muito marcada nesse processo aí da instauração da Operação Lava Jato. Eles chegaram com a linguagem aí dessas seitas fundamentalistas, essas seitas da indústria do dízimo. É o perfil acabado, o perfil exato de um fascista, o moralista, que se apresenta como se ele fosse o dono absoluto da verdade, da pureza, da ética, e etc, etc. E quando a gente vai ver, quando a gente levanta o tapete deles, só tem sujeira, só tem bagaceira. E eu falei do Deltan, é importante recordar isso, para a gente pegar o fio da história, o fio da meada e tal. Quando ele foi no programa do Jô, ele deu uma entrevista para o Jô fez lá o Jô Soares, da Rede Globo de televisão, fez lá uma babação asquerosa em cima dele, Até estranhei, porque não é o perfil do Jô fazer aquilo, até onde eu sei, eu não conheço também em profundidade, mas até onde eu sei o perfil dele não era daquilo lá, parecia assim, coisa encomendada. Eu tive essa impressão, comentei aqui na época, e o Deltan lá tentando fazer gracinha com a plateia e tal, se apresentando como se fosse um artista da novela das 9. A Lava Jato faz isso, a Lava Jato faz aquilo, não sei o que vocês acham, levanta a mão e tal. Toma até uma invertida, porque ele pediu lá, tem aí na internet circulando isso. Pediu, quem acha que a Lava Jato vai mudar o país? Poucas pessoas levantaram as mãos. E um detalhe que eu comentei na época que chamou muita atenção, isso foi em 2016, chamou a minha atenção, foi ele dizendo que a Lava Jato foi uma conspiração do universo. Como se eles estivessem ali, eu sempre disse isso também aqui, como se eles estivessem andando, o delegado lá, Márcio Anselmo, estivesse andando pela rua, tropeçou num carro, opa, tem um carro aqui, de quem será esse carro? Vamos ver, era do Paulo Roberto Costa. E por acaso estava passando lá uma turma da Globo e tal, vamos filmar o carro aqui, dar uma entrevista aqui para a Globo, não sei o que, tal. A partir disso já chamaram lá o Deltan Dallagnol, que já chamou o Robertson Pozzobon, que chamou o Carlos Fernando Santos Lima, que chamou o Sérgio Moro e tal, e essas conspirações do universo que deram surgimento à Operação Lava Jato. Foi ele que falou, tem o meu comentário aqui também.
Eu vou até tentar recuperar isso, ver se eu consigo. Eu deixo aqui o link para vocês darem uma olhadinha. Logo em seguida teve a entrevista que ele deu na Rádio Itatiaia de Minas Gerais, que eu também publiquei, fiz um vídeo comentando, fez muito sucesso esse comentário meu aqui. Sucesso aqui dentro do espectro, claro, né? Limitado que tem aqui. Né? Que eu fui comentando ponto por ponto. Quer dizer, 2 perguntas do repórter da Rádio Itatiaia, né, foi suficiente para que eles se revelassem todos, na sua inteireza, né? E, no caso, aí é no singular, para que ele se revelasse todo e revelasse a natureza da Operação Lava Jato. Né? A Lava Jato surgiu para investigar este governo, sim, mas e daí? Por que este governo? Né? E não vou responder coisas fora do... Quer dizer, não vou responder coisas fora do que eu quero responder. Né? Eu, na época, já peguei isso e falei, esse cara está escondendo coisa. Esse cara está escondendo coisa. E, naturalmente, eu disse o seguinte, ele é preposto do juiz Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro eu já conhecia, o Carlos Fernando Santos Lima eu já conhecia, né? O Deltan Dallagnol sabia de algumas coisas dele, né? Mas a partir dessas 2 entrevistas no Jô e na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Minas Gerais, aí compôs o quadro. Falei, aqui tem um grupo, né, já constituído para fazer malandragens. E aí, a partir disso, eu venho desvendando quem é o Deltan Dallagnol. Né? Repito, o Sérgio Moro eu já conhecia, o Carlos Fernando Santos Lima eu já conhecia. Né? Agora essa turminha, aí juntou o Deltan Dallagnol e esse, eu sempre falei, esse outro, Roberson Pozobon, é o lugar-tenente dele. Eles parecem que tem um mimetismo, um imita o outro. Né? Certamente o Roberson Pozobon imita o Deltan Dallagnol. São os quequequés, né? É impressionante, foi aquele show de horrores que foi a apresentação da farsa lá do PowerPoint, o famoso PowerPoint, que serviu de base para o Sérgio Moro condenar o Lula. Né? O Deltan apresentou uma parte, o Roberson Pozobon apresentou outra, com um nível de mediocridade que chega a ser impressionante. Não tem sequer postura de uma pessoa pública que vai, né, se apresentar publicamente e tudo mais. Não, Deltan, mesma coisa, eu comentei aqui no vídeo passado, né? Que não tem atitude assim, sóbria, né? A pessoa tem que ser sóbria. Eu estou comentando aqui, né, posso fazer uma brincadeira ou outra e tal, mas tem sobriedade na argumentação, não tem leviandade, acusações falsas, mentirosas, etc., malandragens, enfim. Né? O que a Folha revela? Exatamente tudo isso. Eles, os 2, montando um esquema de negócios. Detalhe, chamaram o Sérgio Moro. Chamaram o Rodrigo Janot, o Parlapatão. Lembra do Parlapatão? Eu sempre chamei ele aqui de Parlapatão. O Patetão, o malandrão padrão da Operação Lava Jato. Era o chefe deles, né, do Ministério Público Federal, como o Procurador-Geral da República. A Globo tentou usar ele para dar um tiro no peito do Temer, do golpista Temer. Isso foi um tiro na água, né? Porque tinha lá as contradições, etc. Bom, enfim, uma questão que eu comentei muito aqui. Né? Agora, é preciso, do Rodrigo Janot, tem várias coisas aí que eu não fui atrás. Né? Enfim, né? Limitações de tempo, de recursos, etc. E também de foco. Agora, do Sérgio Moro, eu fui atrás. Nesse hall de palestras, o Sérgio Moro o Deltan e o Sérgio Moro foram dar palestra até em encontro de... Eu comentei aqui numa ocasião, isso também acho que foi 16, 17, que eles foram fazer palestras num congresso de ortopedia em Curitiba, de material ortopédico, não sei o que, tal. Né? E montou lá uma banquinha de livros, o Deltan vendendo livros, não sei o que. E as palestras que o Sérgio Moro foi, né, proferir em Maringá, na PAI, que eu também comentei aqui, né, patrocinada pela Associação, né, Comercial e Industrial de Maringá. Né, depois ele foi em Curitiba, isso no auge daqueles escândalos envolvendo a Rosângela Moro, que é a sua esposa, né? Depois teve o caso de Cascavel, que eu comentei aqui também, que quando o Sérgio Moro foi lá, né, tinha acabado de sair o compadre dele, não é compadre formal, ao que parece, né? Não sei se é também. Tinha saído de Cascavel, tinha ido lá pro TRF4,
E o Sérgio Moro foi para lá, para Cascavel, e ela foi, montou o escritório dela lá de correspondente, ganhando, segundo ela, em entrevista à revista Veja, ganhando um salário mínimo por dia, né? Tem o caso das aulas do Sérgio Moro na PUC do Rio Grande do Sul, história que eu também comentei aqui. Quer dizer, quem paga? É isso, eu fiz lá algumas perguntas. Como é que é o contrato aí com o Sérgio Moro? Quem é que paga? Como é que ele recebe? Qual é a natureza do contrato? Essa profusão de livros que tem aí sobre a Operação Lava Jato, né? Tem um aí que tem prefácio do Sérgio Moro, pelo menos um, né? Não sei se tem mais. Livro para cá, o livro aí do filho da Miriam Leitão, da Globo, né? O Vladimir Neto. E aí foi lá a Miriam Leitão, o filho, né? Numa cerimônia, né? Para homenagear o Moro por conta do livro, etc. Tal, né? Então são questões assim que vão criando, né, uma lógica, né, uma dedução óbvia, né, de que é o que eu sempre disse, né, um clube de malandros. É isso. E a Folha vem comprovar exatamente isso, que eles estavam tentando montar uma empresa, né, como disse o jornalista Chico Sá no seu Twitter, né, que ele disse que a cabeça do Lula virou meio de vida. Eu sempre disse aqui que a Lava Jato era uma ONG, era meio de vida daquela turma lá. Ganhar dinheiro. Está tudo aí na Folha de São Paulo. Tudo que eu falei está aí na Folha de São Paulo. Como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso aqui e tal, né? Às custas da condenação e da prisão de um inocente. E esse conluio vai longe, né? Vai lá para João Pedro Gebran Neto, TRF4, vai para o Supremo Tribunal Federal. Tem gente lá, sim. Podem escrever que tem. Eu não sei se como que o The Intercept Brasil vai revelar isso, junto com a Folha, com a Veja, com o Reinaldo Azevedo e tal, né? Importante dizer, esse racha que teve lá no STF, que eu tenho comentado aqui, né, tem esse fundo aí, quer dizer, um setor ali mais sóbrio, né, do STF, né, olhou e falou: não vou entrar nessa aí não. Agora tem o Luiz Roberto Barroso, o Fux, Carmen Lúcia, esses aí que são, né, vão para cá, vão para lá, de acordo com as suas conveniências pessoais. Estou dizendo que tem questão de corrupção, de dinheiro, essas coisas, não é isso. A corrupção, eles foram corrompidos do ponto de vista da legalidade democrática, de pisar na Constituição, né, nos códigos, enfim, que regulamenta a legalidade democrática do país, essas coisas todas. E condenaram e prenderam um inocente. Por isso que eu sempre digo que é uma prisão covarde, de gente covarde, sem escrúpulos, sem princípios, sem ética, sem humanismo, fascistas, uma prisão fascista. É que eu sempre digo que o fascismo, ele esvazia as pessoas de conteúdo humano e põe lá dentro um bicho, um cachorro louco. Como se comporta, por exemplo, Marcelo Bretas, que é o juiz lá da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Como se comportaram os delegados, esses aí, né, da Operação Lava Jato. E agora essas revelações aí de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol, né? E tem um outro detalhe que eu tenho falado aqui, né? Depois eu vou brincar os maus, aí quem está tomado aí de mau humor, de azedume, que vai se preparando que eu vou brincar, que não falei ou não falei? Falei, claro que eu falei. Os doleiros. Porque tantos doleiros beneficiados, a partir dos benefícios dos doleiros, os delatores deitaram e rolaram. Se é verdade o que eles dizem, eles estão aí com as suas fortunas, gozando das suas fortunas. Gente sem princípios, sem ética, né? Porque os que têm ética e princípio enfrentaram a Lava Jato. Olha o caso do João Vacari Neto, o tesoureiro do PT. O José Dirceu, bem diferente do Palocci, né? O Palocci tá... Agora é isso. Essa turma aí, eu sempre disse, escrevi, falei aqui e tal, que eu digo que a traição do Palocci começou em 2002. Né, o Lula foi tentando levar ele ali e tal, né, aquela história da governabilidade, enfim, as circunstâncias que estavam postas, não sei o que, tal, e o Palocci só enfiando a faca. Até que chegou o episódio lá do caseiro e tal, que na verdade o Lula falou isso. O Lula deu graças a Deus por aquela oportunidade de botar ele para fora. E agora faz esse papelão aí, né?
de se vender, literalmente se vender. As delações deles são tão, né, medíocres, artificiais, mentirosas, cínicas, que a própria Operação Lava Jato não usa isso, né? Você vê quando muito para manchetes do Jornal Nacional, essas coisas todas, né? Mas é o típico do sujeito. Eu faço qualquer negócio aqui, o que vocês querem que eu fale? Desde que eu usufrua aí das benesses e tal, né? Dos contratos bilionários que ele fez e tal. É a velha história, não é que tem ilegalidade, né, necessariamente, não sei se tem. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A Lava Jato não apura isso. A Lava Jato não foi feita para isso, eu sempre disse, para apurar corrupção. Sim, para varrer corrupção para debaixo do tapete, caixa 2, evasão de divisas, etc, etc. Né? Agora, a questão é moral. A questão é moral. O sujeito pode dizer, sim, eu fiz, os contratos estavam no meu direito, né? E ganhei tantos e tantos, então pronto, assume e tal. Agora não vou entregar ninguém por causa disso. Não vou levantar falso testemunho, né? Não vou ser canalha, cínico, mentiroso, cruel e covarde, a ponto de mandar um inocente, né, para as masmorras lá do Sérgio Moro, da Lava Jato, como é o caso do ex-presidente Lula. Bem diferente deles, né, usando as mulheres como laranja, a mulher do Robertson Pozzobon e do Deltan Dallagnol, as conversas revelam isso, né, as mulheres como laranja para criar aí a indústria dos negócios, né, das negociatas aí, de venda de palestras, de livro e tudo mais. Enfim, apenas este registro, né, que as coisas vão, à medida que as coisas vão se revelando, vão comprovando, né, todo o histórico da Lava Jato que eu levantei, que eu tenho comentado aqui, passo a passo, no dia a dia. Quando eles tomam uma decisão, eu comento aqui, ó, isso aí é baseado nisso, nessa ideologia, com esse propósito, com essa finalidade e tudo mais. E chegou-se a essa situação de, né, desgraceira no país, crise econômica, desemprego, privataria. Vem mais privataria por aí, isso é outro ponto também importante, do Paulo Guedes, essas coisas todas, bolsonarismo, cachorros loucos, né, enfim, uma nojeira, né, que se espalhou pelo país e se transformou, né, em um governo, o governo Bolsonaro. É isso aí, muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.